No vídeo de hoje eu vou falar sobre Transurfing e como você pode fazer para entender de uma vez por todas como manifestar aquilo que já é seu, a variante que já é sua, e de uma forma muito simples até. É óbvio que eu não estou aqui para te fazer nenhum tipo de promessa nem nada, não é essa a minha intenção com esse vídeo, pelo contrário, é fazer você enxergar com coisas que podem ou que acontecem no nosso cotidiano o tempo todo, né? E que não necessariamente fazem ou até fariam parte de variantes nossas, mas acabam fazendo se nós tomarmos certas decisões ou certas atitudes. Antes de eu entrar no tema desse vídeo, eu queria muito agradecer a vocês por todos os feedbacks dos vídeos anteriores, né? Eu verdadeiramente li cada um dos comentários e, inclusive, o tema desse vídeo foi muito em cima do que eu escutei de vocês, né? De dúvida. Algumas pessoas me pediram para fazer esse tema, né? Sobre a manifestação, como de fato se tornar isso real, vamos dizer assim, né? E sair do campo somente da imaginação ou do campo somente do desejo. E, enfim, muito bacana poder saber de vocês, que vocês também curtem esse tipo de conteúdo, que vocês também aplicam isso na vida de vocês. E, cara, isso pra mim é sem preço, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre manifestação, principalmente no Transurfing, e aí, bom, se você tá aqui pela primeira vez, você não sabe o que é Transurfing. Transurfing é uma teoria de Vadim Zeland, um russo, né? Que basicamente diz que tudo na vida já existe, né? Ou seja, que a vida de cada um de nós, né, a minha, a sua, existem milhares de variantes, né? E o que são essas variantes? Variantes são, eu não diria consequências, tá? Mas eu diria que tudo aquilo que a gente pode imaginar já existe. Basicamente isso, certo? Pro bem ou pro mal, né? E, bom, trazendo para a teoria do transurfing a questão da manifestação, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? Que eu tenho certeza que vai te fazer entender, se você ainda não entendeu, como manifestar. E o que de fato você precisa para manifestar aquilo que já é seu, aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja, aquilo que você consegue já de uma forma sensorial sentir e só precisa deslizar para que você consiga de fato viver, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos nos tornarmos a pessoa da variante que a gente quer acessar para que a manifestação ocorra. Eu quero que você grave isso que eu acabei de falar. E, obviamente, como eu trouxe aqui nos outros vídeos anteriores, os nossos pensamentos precisam ser congruentes para que as nossas ações sejam congruentes com aquela linha de variante que a gente quer acessar que já existe. E agora eu vou dar exemplos aqui para deixar isso muito mais claro para você. Vamos supor que você tem um sonho, e aí esse seu sonho é um sonho de ter uma casa, uma mansão, um bairro, melhor bairro da sua cidade, e uma casa com piscina, e, e você quer ser promovido, você quer estar no cargo de gerência da sua empresa.
E você já consegue visualizar essa casa, você já consegue visualizar a sua vida nessa casa, você já consegue se visualizar nesse cargo, ocupando esse cargo da sua empresa, você consegue sentir você no escritório, né? Exercendo aquela função. Então, se você já consegue ver esse cenário na sua cabeça, né? Ou seja, você consegue sentir, você consegue ver cada detalhe, é porque isso já existe. E você só precisa acessar. E da mesma forma que essa variante existe, e você precisa acessar essa variante, o simples fato de você não acessar esta variante é uma outra variante. E que ela pode ser uma variante completamente oposta, né? A essa variante que você tanto deseja e você sabe que já é sua. Só que eu entendo que falar só sobre o sonho ou o fato de não conquistar esse sonho, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu não estou querendo colocar a variante num patamar de sonho, mas para quem não conhece a teoria do transurfing, é mais fácil eu trabalhar com essa questão do sonho, né? Para que isso fique cada vez mais simples do entendimento, né? Então, é muito mais fácil eu abordar uma variante que já existe, que é aquela que você deseja acessar, e uma oposta. Só que agora eu vou falar de uma forma bem prática. Variantes que existem e que, de uma certa maneira, podem ser acessadas se você tomar tais atitudes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu desço aqui na minha casa, tô na rua, e aí simplesmente tá passando uma senhora, e simplesmente eu vou lá e agrido essa senhora. Sem mais nem menos. Só que do outro lado da calçada tem uma viatura de uma polícia, e eles veem essa ação, né? Em flagrante ali. Ou seja, sem mais nem menos eu cheguei ali e agredi uma senhora. Isso, obviamente, não deveria acontecer em hipótese nenhuma, né? Mas vamos supor que esse cenário aconteceu. E aí eu fui preso em flagrante. Existe uma variante minha que tá lá dentro da cadeia, da prisão. Pegou essa informação? Ok. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que você tá 15 quilos acima do seu peso. Daí você foi no médico. E aí o médico chegou lá, um nutricionista, enfim, um endócrino. Olha, vou te passar essa dieta aqui e você precisa fazer esses exercícios. Tá? E volta daqui a 30 dias. E aí você vai, pega aquela receita médica ali, sem tomar nenhum remédio, tá? Só com a prescrição de dieta e tudo mais, quantidade de exercício que você tem que fazer. Você volta para casa e aí no dia seguinte você acorda 3 horas antes do que você costuma acordar. Você passa a se alimentar em déficit calórico, ou seja, você começa a ingerir menos calorias do que o seu corpo precisa no dia e, consequentemente, isso vai fazer você perder peso. E você, de uma forma bem disciplinada, você todos os dias sai para fazer um cardio, para fazer uma corrida, um exercício físico. E você faz isso no primeiro dia, você faz isso no segundo dia, no terceiro, no 10º dia já se tornou um hábito, já está mais fácil para você acordar mais cedo. Na verdade, você nem consegue mais não acordar cedo, porque seu relógio biológico ele já faz você acordar. No 20º dia, você já tem uma rotina onde você olha e fala assim, cara, por que eu não fazia isso aqui antes? E aí, no 30º dia, você volta lá no médico. Sobe na balança e você tá 15 quilos mais magro, com menos gordura. E o médico diz pra você assim, olha, cara, impressionante. Você tá dentro do seu peso, seus exames aqui estão todos ótimos, né? E, bom, sua vida tá muito saudável, continua assim. Ou seja, existe uma outra variante, nesse caso agora, onde você é uma pessoa que está dentro do seu peso ideal, com saúde, com hábito de vida saudável, né? E o que essas duas situações têm em comum? É justamente
O que essas duas situações têm em comum, que é o que você precisa ter para acessar e manifestar a variante que você quer acessar. E o que essas duas coisas, o que essas duas situações têm em comum? Você precisou se tornar. Na primeira situação, eu precisei me tornar um agressor. E aí a variante sobre a consequência disso foi eu estar atrás de uma grade de prisão. No segundo caso, eu precisei me tornar uma pessoa disciplinada, eu precisei passar por cima da minha preguiça, eu precisei ter consistência naquilo que eu estava fazendo para chegar no 30º dia, subir a uma balança e ver que eu estava com o meu peso ideal e com a minha saúde em dia. Então eu precisei me tornar essa pessoa antes de ter o resultado de menos 15 quilos. Então, da mesma forma que do outro caso, eu precisei me tornar um agressor para que eu fosse para a cadeia. E é basicamente assim que funciona, tá? De uma forma bem didática, a questão da manifestação do Transurfing, das variantes. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro para você, uma vez que você já entendeu isso, que às vezes vai ficar muito mais fácil, tá? Vamos supor que o teu maior sonho seja sair do aluguel e ir para uma casa própria, né? Só que você acaba esse vídeo aqui agora, e aí você vai ali na janela, você pega uma janela, sei lá, a janela da sua sala, do seu quarto, e você vai pegar o seu dedo e você vai fazer assim, ó, ali naquela quinazinha ali, né, da janela. Vai fazer isso, aí você vai olhar o seu dedo e falar assim, cara, olha quanta poeira tem aqui. Você vai olhar pra tua sala e vai falar assim, caramba, olha quanto objeto que eu nem preciso, né? Você vai olhar pra pia da sua cozinha e você vai ver uma louça transbordando lá, cheia de louça, ou, enfim. Você vai olhar pro teu armário e você vai ver sujeira, desorganização. Isso é congruente ou é incongruente com a variante que já é sua, que você já consegue imaginar da sua casa própria? É incongruente. Isso significa que você não vai ter nunca uma casa própria? Não significa. Você pode ter uma casa própria. Só que a variante que você está acessando, onde você já consegue identificar você na sua rotina dessa casa própria, né? Usufruindo de tudo dela, essa variante ela é incongruente com a tua vida atual. Então, isso significa o quê? Que para eu acessar a variante dessa minha casa própria, que eu consigo ver tudo de uma forma, ter esses elementos sensoriais e tudo mais, eu preciso cometer loucuras, eu preciso, sei lá, reformar toda a minha casa de aluguel atual para que eu manifeste? Não. Não. Mas você precisa estar alinhado. Tudo precisa estar alinhado. Porque eu te faço uma pergunta. Essa pessoa, dessa variante, dessa casa própria, que já existe para você, ela é uma pessoa que se comporta como? Ela deixa a casa quebrada, suja? Ela deixa as coisas por fazer? Ou ela é uma pessoa alinhada? Porque as chances são de que, para que aquela variante pudesse acontecer, significa, no fundo, que você precisou se tornar alguém diferente do que você é hoje. E foi justamente esse novo alguém que proporcionou a possibilidade de comprar essa casa nova. E como nos dois exemplos que eu falei anteriormente, né, se você não se tornar essa pessoa, somente pensar e agir como com congruência, tá? Em relação à variante, não necessariamente vai te fazer acessar essa variante. Vai te fazer deslizar sobre essa variante.
Porque parte do que você é também tem a ver com a parte congruente de você acessar essa variante. Então, eu acho que antes da gente pensar em manifestar, em querer entender o porquê que uma coisa se manifesta e outra não se manifesta, é a gente entender esses pontos, que se a gente não se tornar essa pessoa, se as nossas atitudes não forem congruentes, isso não vai se manifestar pra gente, porque é uma questão óbvia, sabe? E eu vejo muito que as pessoas querem muito, eu quero manifestar, eu quero manifestar, eu quero manifestar, mas as pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem ter essa visão um pouco mais panorâmica do todo, sabe? Se você sabe que existem variantes que já são suas, e você quer de fato manifestar, ou seja, se você quer deslizar até essas variantes que já existem, você precisa ter pensamentos, ações congruentes e o principal, se tornar a pessoa da variante. A forma mais rápida que eu vejo para que você consiga manifestar aquilo que você quer para sua vida é se tornar a pessoa da variante. Se tornar o seu eu da variante. E quando eu digo isso, eu não digo que você precisa cometer loucuras. Como no caso da casa, você não precisa reformar a sua casa atual. Você precisa deixar ela alinhada. Vamos supor que você quisesse, sei lá, você tem um emprego e você quer subir para o cargo mais alto da sua empresa. Como esse eu seu que já pertence àquela variante do cargo mais alto da empresa se posiciona, se veste? Ele é uma pessoa que fala muito ou observa mais? Porque parte da sabedoria também é você escutar mais e falar o necessário. Como essa pessoa se posiciona, como ela se veste, quais são os hábitos dessa pessoa, como ela se cuida, como ela se trata. Então, respondendo essas perguntas, você vai começar a entrar numa linha, tá? De se tornar essa pessoa. E aí, se você tem alinhado o pensamento, as ações e como essa pessoa se comporta, pronto, você se tornou essa pessoa. E aí, de fato, é como se o universo te colocasse de frente, né, para aquela variante. E, de fato, você não precisa necessariamente entender como você vai acessar. As coisas por si só vão se acertar para que você acesse. Porque uma das coisas mais interessantes do Transurfing é que as linhas de variante que já são nossas, que é aquelas linhas de variante que a gente já consegue entender que já são nossas, que é o que a gente quer, de fato, acessar, elas não têm a ver com esforço. Você não precisa necessariamente empregar esforço. E quando eu falo esforço, não estou falando que simplesmente você vai estalar o dedo e você vai acessar a variante. Não é isso. Estou falando que não tem a ver com aquelas crenças que muitas pessoas carregam de que sucesso tem a ver com esforço. Tem muito mais a ver com a inteligência de você aplicar exatamente tudo isso que eu acabei de falar no vídeo para que essa manifestação ocorra na sua vida. Eu verdadeiramente espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, né? Tenha feito você entender que se tornar a pessoa da variante é tão importante quanto ter os pensamentos alinhados, tá? E as ações congruentes com essa linha de variante. Eu vou trazer mais vídeos para cá sobre o Transurfing. Eu quis abordar esse assunto hoje porque foi um assunto muito pedido no vídeo anterior. Mas eu já vi outras sugestões de vídeos e já anotei, inclusive eu vou fazer esses vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E me deixa saber, deixa um comentário aqui pra mim, se você entendeu o que eu quis dizer sobre essa questão da manifestação. E o que você acha disso que eu falei. Deixa seu like, compartilha com quem você acha que esse vídeo possa ajudar também. E eu te espero no próximo vídeo.